Quem que é o Transformation Manager? Já ouviu falar nessa profissão? A gente tem visto mais e mais aparecer por aí empresas contratando um profissional com a função ou com o cargo de gestor de transformação ou Transformation Manager. Vamos bater um papo sobre o que é essa profissão ou esse cargo, formalmente falando, né? Relativamente novo. E como que ele tem aí as suas intersecções, as suas conexões com a gestão de projetos, de programas e de portfólio. Vamos nessa. Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Eu tô bom. Aqui é o Rafa Vulcani pra gente hoje então bater um papo sobre essa profissão, essa função do Transformation Manager, ou no português, o gestor de transformação. Então, o que é essa função do gestor de transformação e por que a gente está falando disso hoje? Bom, a gente fala bastante aqui de gestão de projetos, que é a nossa praia, né? É a nossa quebrada aqui. Eu, o Rafa, o Pedrão, o Samuca, trabalha bastante também com change management, trabalha bastante com a gestão da cultura organizacional e como que a gente conduz mudança e melhoria contínua. Mas a gente tem visto, né, tem percebido uma crescente, um aumento nas vagas para uma profissão chamada Transformation Manager nos últimos anos. Até fui dar uma pesquisada aqui antes de bater esse papo com vocês, e realmente tem alguns indicadores que mostram que essa profissão ela começou a crescer, começou a aparecer mais formalmente depois de 2020. Então, é como se ela já fosse uma atribuição dada a PMOs ou a gestores de change management no passado, mas com um foco maior na transformação organizacional. A gente quer, assim, bem basicamente, né, mover o nosso business da posição A para a posição B, seja com relação a crescimento, seja com relação à transformação em como a gente trata com o ambiente de trabalho, vamos sair do remoto para o presencial, do presencial para o remoto, ou qualquer outro aspecto que vai afetar uma transformação grande no modus operandi de como as pessoas operam, trabalham naquela organização, naquele time, naquela empresa. Então, o Transformation Manager ele entra com essa função primária de fazer esse mapeamento, esse entendimento do cenário, para criar então os artifícios de como conduzir a boa transformação. Vamos olhar para alguns aspectos dessa profissão, dessa área, e fazer aí alguns paralelos com relação a como ele se conecta à gestão de projetos. Vamos lá. New ideas are fine, but they are also illegal. Bom, você pode me falar assim, mas de tudo que a gente conversa aqui, o PMO já faz gestão de transformação. O escritório de projetos já tem como uma das suas funções primárias ajudar a organização através da gestão estratégica de portfólio, né? Aquela famosa conexão entre a visão, a missão da empresa, onde a gente quer chegar, com o seu portfólio de projetos para que as iniciativas corretas, os projetos mais adequados estejam sendo executados para levar a empresa até aquela visão, até aquele objetivo maior. Sim, esse é um trabalho do PMO, mas tem aí uma pegadinha. Nem todo PMO faz isso. Nem toda empresa tem uma necessidade grande de um movimento, de sair, vamos dizer assim, de uma inércia para provocar uma transformação muito grande.
às vezes o modus operandi onde ela está faz parte do contexto mais adequado, ela quer ficar naquele modelo por mais tempo para, ou seja, aumentar a caixa, ou aumentar vendas, ou crescer, fortalecer a marca, se estabelecer no mercado, qual for o motivo. Então, eu não quero causar transformações muito grandes. Eu quero ficar naquele modelo e só fortalecer através de pequenas melhorias contínuas, ah, usando a mentalidade de custos, estabelecer um modelo de custo robusto, sob controle, gerando lucro, para que eu possa então crescer. Mas alguns PMOs, eles não têm, então, como eu estava dizendo, essa função de gestão de transformação. Eles têm uma função de treinamento, ou uma função de auditoria em cima de projetos que estão aí rolando, ou até uma discussão com relação ao portfólio, gestão de portfólio. Mas pode acontecer do PMO não ser o responsável, e quando eu falo PMO aqui, estou dizendo a área, não a pessoa, né? Também tem essa diferença. Algumas empresas chamam o funcionário de PMO, e o PMO é, na tradução aí da sigla, é o Project Management Office, é um escritório. A não ser que você tenha na sua empresa um escritório que ande para lá e para cá, participe de reuniões e converse com as pessoas. Mas, em tese, o PMO deveria ser um time, que tem ali o seu gestor do PMO, tem os seus gerentes de projeto, os seus analistas. Você pode ter analistas de processo, um time de gestão de processo, change management, melhoria contínua, etc. Então, o PMO ele acaba sendo essa casa, né, esse guarda-chuva, onde você coloca embaixo dele as ferramentas, as funções que são mais adequadas ao contexto do seu negócio. E aí, você pode ter PMOs que têm essa função do Transformation Manager, seja ele dentro da casa do PMO, respondendo para um gestor ou um diretor de PMO, ou essa função deslocada como um colaborador independente, quase que um consultor interno, sendo a pessoa que é responsável pela condução da mudança. Então você cria aí uma barreira, não no mau sentido de barreira, né, que um não ajuda o outro, ou o silo, mas no sentido de que existe uma passagem de bastão. O PMO, nesse caso, ele mapearia os projetos, o portfólio, faria a conexão com a estratégia, e o Transformation Manager, nesse contexto, seria a pessoa que então é responsável pelo projeto da execução da transformação. Mas isso está ficando confuso demais. Eu não entendo direito qual que é o limite de uma área para outra. Parece tudo muito parecido. Realmente parece. E nada impede que na sua empresa você tenha um gerente de projetos que já faz parte do seu PMO executando a função de Transformation Manager. Você pode ter isso. Mas existem alguns pontos importantes de serem frisados, que a gente vai mencionar aqui mais para frente um pouquinho, que são características muito chave de como uma transformação tem que ser conduzida. E a galera de Change Management que está me ouvindo conhece bem isso. Sabe bem que tem aí algumas ferramentas na caixinha que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e saber aplicar para conduzir uma mudança ou uma transformação de forma mais adequada e de fato conduz a transformação, que não seja um martírio, que não seja um sofrimento para as pessoas que estão recebendo todo aquele novo contexto. New ideas are fine, but they are also illegal. Aí, num contexto um pouco diferente, conectado com o que a gente já comentou aqui, o PMO ele também pode ter uma função mais abrangente de gestor de transformação. Muitas vezes empresas contratam um PMO, né, uma pessoa PMO, mas é como se. E aí, gente, não estou fazendo julgamento aqui, tá? O que está certo, o que é errado. Vocês sabem que vocês me conhecem, sabem que eu gosto de pegar no contexto. Então, se o contexto da sua empresa faz sentido ter uma pessoa chamada PMO e essa pessoa ela tem capacidades, um leque de habilidades grande que ela pode exercer a liderança em projetos, ela pode exercer a gestão de portfólio, ela pode fazer gestão de mudança e transformação também, tá, beleza. É o que faz mais sentido. Não tem como pegar uma empresa de 20 funcionários
e criar um PMO com 10 pessoas, né? Metade da empresa aí vai ser de escritório de projetos. Não tem sentido isso. Não faz o menor senso com a sua matriz, a sua governança, a sua matriz organizacional. Então, claro que o contexto é quem manda. Você pode ter sim uma pessoa executando o PMO de forma mais abrangente, que é um outro nome também para um consultor interno. É uma pessoa que está ali, ao invés de contratar uma empresa aí da vida, uma consultoria que vem me vender esse serviço, eu contrato, eu integro uma pessoa que tem essas habilidades e ela vai tocar os projetos, o portfólio, a transformação de acordo com a necessidade. Mas a gente está falando aqui em habilidades, em algumas coisas específicas, então vamos definir algumas barreiras, né? algumas diferenças. O que diferencia uma gestão de transformação, uma pessoa que vai ser aí um Transformation Manager, de um gerente de projetos que toca aí todos os tipos de projeto. Toca desenvolvimento de novos produtos, toca melhoria contínua, ele faz um pouco de Six Sigma, o cara faz tudo. Mas o que ele tem que ter, ou ela tem que ter, para poder conduzir bem a gestão de transformação, ou fazer Transformation Management? Alguns aspectos que são bastante chave. E o primeiro deles é a questão de entendimento. Eu vou repetir a palavra aqui de novo. Vocês já estão exaustos, com o saco cheio de mim. Vocês vão cancelar o episódio, vão parar de ouvir. Mas a palavra é o contexto. Então, eu faço esse mapeamento do contexto da minha organização, da minha empresa. Que tipo de transformação a gente vai conduzir? É uma transformação cultural? A gente quer mudar o modelo de trabalho. É uma transformação de sistemas. A gente vai trocar um sistema ERP inteiro. É uma transformação de sistemas de comunicação. Há alguns anos atrás, muitos de vocês que estão me escutando provavelmente passaram pela transformação de sair do Skype e ir para o Teams. Se você usar uma plataforma Microsoft. Eu posso falar porque eu passei por essa transformação quando o Skype morreu. E ela teve um overlap por um tempo. Durante 1 ou 2 anos a gente conviveu com os dois sistemas até a transformação ser concluída e o Skype ser extinto e a gente seguir só com uma ferramenta nova. Então, primeiro, por exemplo, foram lançados os módulos de comunicação por texto, depois as pastas em nuvem, depois a criação dos times, né, dos grupos dentro do Teams. Aí ele já tinha integração com o SharePoint, que é a nuvem do Teams. Isso veio com a nuvem, na verdade, né? Aí tinha uma integração de alguns boards, eu tinha um whiteboard, um quadro branco para desenhar em reuniões virtuais. E por último veio o telefone propriamente dito. A ligação era feita pelo Teams, não mais pelo Skype, daí o Skype morreu. Então, foi um passo a passo. Foi um processo de transformação que a gente passou, seja pela organização que a Microsoft criou, ou o plano que ela lançou, seja porque foram esses os módulos que a sua empresa foi adquirindo ao longo do tempo, os pacotes de serviço, qualquer que foi o motivo, mas a gente passou por etapas, assim, degraus visíveis, palpáveis de uma transformação. Ou você pode passar por uma transformação que ela é mais lenta, como uma transformação de crescimento da empresa. Eu estou vendo que o meu produto ele entrou numa tendência de mercado, a gente tem um diferencial competitivo com relação aos nossos clientes, ou com relação a demandas aí futuras no médio e longo prazo, e eu sei que o nosso business vai crescer, se continuar nessa pegada. E para crescer, a gente tem que dar uma infladinha na nossa estrutura organizacional. Vou precisar de mais pessoas em compras, em RH, em operações, em vendas, no campo, para poder tocar a minha operação nova. Então, eu preciso começar a mapear isso e lançar uma projeção de crescimento e uma transformação de que artifícios eu tenho que ter na minha empresa para poder lidar com esse crescimento, para poder proporcionar à minha empresa o crescimento. Então, você mapeia. Primeiro começa por um mapeamento de negócio. Qual é o crescimento anual esperado? A gente vai crescer aí 15, 20% ao ano. Pode ser um crescimento grande. Eu espero manter esse crescimento estável por 5 anos. Então a gente está falando em quase dobrar, ou praticamente dobrar o tamanho da empresa ao longo aí de 4 anos, ao longo de 3 anos e meio. Então eu tenho que estar pronto para poder fazer investimentos grandes, tanto de tempo quanto de recursos,
e conseguir colocar ferramentas eletrônicas, sistemas, pessoas nos lugares certos, oferecer capacitação, oferecer promoções para não perder pessoas que têm aí o know-how que eu quero manter na minha empresa, que são importantes ao dia a dia. E eu preciso montar toda uma estrutura da maneira como eu enxergo a empresa hoje para que ela possa crescer e criar então os degraus para que a gente possa pisar um a um e estabelecer uma transformação que vai acontecer daqui a 3, 4, 5 anos. Mas é um planejamento estratégico que tem que ser feito. E aí, quando eu falo planejamento estratégico, isso, claro, que pode ser feito junto com a sua liderança, sozinha ali, um planejamento, e cascateado em projetos separados, que podem ser tocados por um PMO, podem ser tocados pelas áreas funcionais de forma separada, com o monitoramento da sua equipe de gestão, ou podem ser tocados por um gestor de transformação. Que aí essa pessoa, ela abraça todos esses diferentes segmentos, áreas funcionais, e ela acaba sendo a responsável por desdobrar então os projetos e as ações que vão levar a esse crescimento. Mas para você ser um Transformation Manager, e aí agora vamos voltar lá no que eu mencionei há pouco, tem algumas características importantes que você tem que ter. A gente falou aqui, a gente começou pelo planejamento estratégico. Então eu mapeio o contexto, entendo que tipo de transformação, que tipo de crescimento, que tipo de sistema eu preciso. Então, qual é a natureza da transformação que vai acontecer? Com isso entendido, isso acordado entre todo mundo, sabemos onde estamos, sabemos onde vamos chegar e o que tem que ser feito para chegar lá. Vamos desdobrar em projetos. Então, esse planejamento estratégico feito com o Transformation Manager, essa pessoa tem esse entendimento de negócio e ela vai conectar então as demandas agora com o PMO, se existir um PMO na sua empresa. Se não, essa pessoa bota também um pezinho ali na gestão de portfólio, para garantir que os projetos importantes à transformação estejam no contexto da empresa e façam parte dos anos vindouros, para que eu não esqueça desses projetos e não chegue no patamar, no crescimento que eu tinha inicialmente planejado. Então, acabou. Se eu não tenho um PMO para conectar com a área de transformação agora, eu tenho que a pessoa que é gestora de transformação, ou como parte do processo de transformação, criar um PMO, ou essa pessoa bota um pezinho ali e faz a gestão de portfólio ao longo desse processo de transformação, de mudança. Estou falando muito aqui a palavra mudança, transformação. Essa pessoa tem que entender de change management. Ela tem que entender dos frameworks de mudança, das matrizes, como conduzir comunicação, que tipo de boletim eu tenho que lançar para minha organização, que tipo de treinamentos, vamos criar o workshop, traz o pessoal para discutir ideias, que aspectos da transformação, novos departamentos, novos sistemas, novos processos, eu tenho que ter envolvimento dos times para eles serem parte da mudança. Porque isso traz o famoso buy-in das equipes, né? As pessoas compram a ideia e eu minimizo automaticamente resistência, porque a ideia não é só minha, só da equipe que criou o projeto, é de todos que colaboraram com aquela ideia. E eu acabo criando duas coisas, não só eu minimizo resistência, mas eu aumento a colaboração com treinamentos, com comunicação interna, para ajudar a efetivar essa mudança. Então, entendimento de gestão de mudança, entendimento de comunicação são quase que pilares vitais para um bom gestor de transformação. Essa pessoa tem que saber montar um plano de comunicação robusto para todos os lados, todos os níveis da empresa, para poder que todo mundo entenda qual a expectativa, qual o status atual, onde a gente vai chegar, o que isso demanda e como é que as coisas estão caminhando. Se a gente vai ter que reportar como as coisas estão caminhando, um próximo passo é entender bem de dados, ter uma noção de que tipo de aspectos da mudança eu preciso medir. Se é uma transformação cultural, eu vou conduzir pesquisas de opinião com as minhas equipes. E não é aquela pesquisa de opinião que a gente manda, né, de pesquisa de clima, que ela aparece e depois nunca mais volta. A gente nunca mais sabe o resultado que deu, ninguém divulga, todo mundo sente que foi uma desgraceira, mas ninguém divulga de volta o resultado para a gente. E o que vai ser, o que é mais importante, né? E o que vai ser feito para corrigir aquela desgraceira. Mas enfim,
desviei um pouco do foco aqui. Mas a gente pode conduzir pesquisas para coletar feedback de todo mundo, de grupos específicos, e aí eu crio indicadores em cima disso. Eu posso, em pontos específicos da mudança, depois de 6 meses, um ano, conduzo novas pesquisas para ver se a gente está chegando onde a gente quer, ou se estamos um pouco desviados da rota aí, a opinião geral acabou piorando em vez de melhorar, o que eu tenho que acertar. Então eu tenho que criar dados para poder tangibilizar o que está acontecendo, a mudança, e saber se a gente está indo numa rota correta ou numa rota de colisão, e ajustar a mudança ao longo do tempo. Processos de transformação culturais ou organizacionais que mexem com o status quo de como a gente trabalha, eles impactam muitas pessoas com de muitas formas diferentes, com muitos aspectos diferentes. Então, não espere que uma ação vai corrigir um problema inteiro isolada. Você vai ter que entender alguns detalhes, bem no detalhe, talvez lançar ações primárias num nível mais alto, provocar a reação das pessoas para ter alguns insights mais detalhados do que tem que ser corrigido no dia a dia ali, no detalhe mesmo, no como as pessoas trabalham. Então a pesquisa ela tem essa função. Uma coisa que eu digo muito quando a gente discute política, né, entre os amigos ou qualquer discussão que a gente entre, uma das coisas que mais me irritam em políticos é o uso de soluções simples para problemas complexos. Processos de transformação são muito parecidos. Não espere que soluções muito simples vão corrigir problemas complexos. Você tem que entender o porquê da complexidade do problema e lançar ações específicas, pontuais, vinculadas à causa raiz de cada situação, para que ela tenha algum efeito. E mesmo assim, pode ser que você tenha que fazer ajustes para conseguir conduzir a transformação de forma efetiva. Então, claro que simplicidade é importante. Muitas vezes as soluções simples, elas se sobrepõem a soluções muito complexas, porque elas podem ser tão efetivas quanto. Não estou dizendo para você eliminar a simplicidade, mas estou dizendo para você sempre desconfie se a solução parece simples demais e pouco abrangente frente ao problema que você está vendo. Então, cuidado com isso. E último, mas não menos importante, a liderança e, claro, quase que um negócio óbvio, né? A capacidade de influenciar e, mais importante ainda, inspirar as pessoas. Por quê? Aliado a tudo que a gente falou até agora, pensamento estratégico, gestão de projetos, um pouquinho de portfólios, gestão de mudanças, comunicação forte, comunicação precisa, transparência, a análise de dados, tangibilidade de resultados. Com tudo isso bem organizado, eu tenho, por natureza, já uma liderança que está embutida aí todos esses aspectos. Se você está tocando um projeto, você é sim um líder, não importa o cargo que você tem. Projetos, nunca é demais repetir isso, mas projetos não dão bananas para a hierarquia da empresa. Um gestor de projeto em uma empresa, em um ambiente saudável, um ambiente que permite que o trabalho seja executado, ele conversa com todo mundo em todos os níveis. Se existem barreiras, tem alguma coisa errada aí, ou com a política, ou com a transparência, mas gestores de projeto conversam em todos os níveis. De novo, né, quase que óbvio, como eu mencionei, quase que natural dessa função, é a capacidade de influência. Então, o quanto que as coisas que a gente divulga, os relatórios, as comunicações, boletins, treinamentos, etc., vão influenciar as pessoas, vão motivar as pessoas, inspirar as pessoas. E aí eu deixo um desafio, mais do que informar as pessoas, o quanto você é capaz de inspirar as pessoas a caminharem junto de uma transformação. É um pouco mais complicado, tem que fazer, a gente tem que pensar um pouquinho mais para sair só de informar e chegar em inspirar. Demanda um pouquinho mais de queimar a nossa massa cinzenta e achar
que artifícios que vão ajudar a gente nesse aspecto. E provavelmente não vai ser um só, porque pessoas são inspiradas por coisas diferentes. Então, eu tenho que talvez lançar mão de 3, 4 ou 5 ações diferentes, de maneiras diferentes, visuais, musicais, texto, e-mail, palestra, o que for, para poder atingir todos os públicos diferentes e conseguir inspirar todas as pessoas diferentes. Legal? New ideas are fine, but they are also illegal. Então é isso aí. Você que já trabalha com projetos, com programa, com portfólio, já pensou em ser um gerente de transformação, um Transformation Manager? Não, a profissão está crescendo, tem bastante vaga aí nos portais mais principais, né? Vai lá no LinkedIn, vai no Indeed, vai no Glassdoor, você vai encontrar muitas empresas contratando gerentes de transformação. Se você gosta dessa pegada de consultoria interna, a conexão com a estratégia, a conexão com projetos, e claro, com aí o foco muito mais na gestão de mudança e na estratégia do que não só necessariamente no PMO, né, no portfólio de projetos e nos treinamentos, na auditoria, etc., no dia a dia do PMO, muito mais com o foco na estratégia e na execução, na condução da transformação. Essa é uma profissão muito bacana. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes, né? Gosto demais dessa pegada. Eu sou um mega fã de empresas que fazem boa gestão estratégica de portfólio, porque essas são empresas que estão no caminho do crescimento. Se você conecta as suas metas de médio e longo prazo com os projetos que você está executando, esse é meio caminho andado para crescimento contínuo e a coisa ir longe. Seja você que começou uma empresa, abriu uma empresa hoje, seja você que está aí numa multinacional já há 20 anos. Tem muita empresa bitela aí com 50 mil funcionários que tem PMO que não faz gestão estratégica de portfólio. Então, nunca é tarde para começar. Legal? E aí, se você conhece, se você trabalha com gestão de transformação, se você é Transformation Manager, manda uma mensagem, me diz aí o que você achou, me conta se eu esqueci de alguma coisa aqui, de mencionar do seu dia a dia. Não contei muito dos perrengues, né? Então, manda um e-mail pra gente com os perrengues, eles são bons de compartilhar. A gente conta aqui no ar no próximo episódio. Beleza? Mas, assim, é importante, a gente não pode esquecer que algumas coisas, elas são imutáveis. A gente não pode transformar aspectos de muito sucesso para não causar muito impacto e deixar as pessoas tristes. Como, por exemplo, a bitoca que eu deixo sempre no final aqui para vocês.